Boa noite, irmãos. É um prazer estar com vocês aqui mais uma vez. Sou grato a Deus por esta oportunidade. Também estou bastante agradecido pela hospitalidade ali do irmão Ideraldo, irmã Margarete. Está sendo muito bom estar com vocês. Que Deus possa abençoá-los ricamente. Espero que o Espírito Santo fale aos nossos corações e que possamos compreender a importância desta mensagem. Você já parou para pensar no valor que um sequestrador exige por um planeta que foi sequestrado? Você já calculou o preço? Imagine quanto eles poderiam cobrar para devolver este planeta. A palavra de Deus, em Ezequiel capítulo 18, verso 20, diz assim: a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Quando esse texto diz a alma que pecar, está referindo à pessoa. Existem pessoas que acreditam que nós temos uma alma. Mas a palavra de Deus diz que o homem foi feito do pó da terra, depois Deus soprou em seus narizes o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Então, o homem não tem uma alma. O homem é uma alma vivente. E esse texto diz: a alma que pecar, essa morrerá. Significa, a pessoa que pecar vai morrer. E Paulo, escrevendo aos Romanos capítulo 6, verso 23, ele afirma: porque o salário do pecado é a morte. E Satanás, no momento de sequestrar este mundo, ele levou Adão e Eva ao pecado. Isto significa que a partir daquele momento, o mundo passou a ser de Satanás. É por isso que ele é chamado o príncipe deste mundo. E o ser humano passou a ter direito à morte. Agora Deus planeja resgatar este mundo. Aí imagina então o preço que ele teria que pagar para poder resgatar este mundo. Os anjos se ofereceram para morrer no lugar do homem. Então havia muitos anjos no céu. Quando eles ficaram sabendo que o ser humano pecou e como consequência eles deveriam morrer, então os anjos se prontificaram e ofereceram a Deus para morrer no lugar do homem. Mas o que diz a inspiração sobre isto? História da Redenção, página 45. Os anjos estavam tão interessados na salvação do homem que se podia encontrar entre eles os que deixariam sua glória e dariam a vida pelo homem que ia perecer. Mas disse o anjo: isto nada adiantaria. A transgressão era tão grande que a vida de um anjo não pagaria a dívida, nada, a não ser a morte, a intercessão de seu filho, pagaria essa dívida e salvaria o homem perdido da tristeza e miséria, sem esperanças. Perceberam? Então este é o preço. A vida de um anjo não pagaria. O valor do resgate era tão alto, mas tão alto que os anjos não pagariam. E agora os anjos se prostraram. De acordo com a palavra de Deus, eles se prostraram diante do Pai, diante de Jesus, e se ofereceram.
Meditação matinal de 59, lemos assim: os anjos prostraram-se aos pés de seu comandante e ofereceram-se para serem sacrifício para o homem, mas a vida de um anjo não poderia pagar a dívida. Apenas aquele que criara o homem tinha poder para o redimir. Então, apesar deles implorarem, insistirem, então Deus diz: olha, não é possível. A vida de um anjo não paga. A vida de Cristo, sim. É por isso que a palavra de Deus diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Agora os irmãos acham que foi fácil para o Pai entregar o seu Filho? Será que foi fácil? Há um pensamento no História da Redenção, página 45, que diz assim: pensas que o Pai entregou seu muito amado Filho sem esforço? Não, absolutamente. Foi mesmo a luta para o Deus do céu decidir se deixaria o homem culpado perecer ou se daria seu amado Filho para morrer por ele. Então Deus agora ficou num dilema: entregar o seu Filho para morrer no lugar do homem ou deixar o homem perecer neste mundo. Aqui diz o texto: não foi fácil, foi uma luta. E depois de muita luta, então Deus resolve entregar o seu Filho. Aí Cristo, então ele vem ao mundo, ele se fez homem, nasceu em uma manjedoura. Aí Cristo foi crescendo, experimentou a vida do ser humano. Cristo sofreu, ele teve fome, ele teve sede. Cristo chegou a suar gotas de sangue e ele pagou o preço. O preço do resgate foi alto. Aqui nós lemos na palavra de Deus, Filipenses 2, 6 a 8. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Vocês já pararam para pensar na morte de cruz? As pessoas estavam inventando todo tipo de sofrimento. E crucificar uma pessoa significava prolongar a vida em sofrimento. Porque eles poderiam matar a pessoa em questão de minutos, mas a pessoa não sofreria tanto. Então seria melhor colocar a pessoa numa cruz e deixar a pessoa sofrendo até a pessoa morrer. Então, a pior das mortes. E aqui diz que Cristo humilhou-se a si mesmo, foi obediente até a morte, e a palavra de Deus aí faz questão de dizer, e morte de cruz, que quer dizer a pior de todas as mortes. Então, Cristo pagou esse preço elevadíssimo. Mas antes de Cristo dar a sua vida, ele intercedeu. Ele orou a Deus por Jerusalém. Lucas 19, 28 a 41, fala de um momento histórico, quando Cristo entrou na cidade de Jerusalém. E naquele momento, as pessoas colocavam ramos de palmeiras, e Cristo ia passando, e eles iam clamando, Rei, clamando, Hosana nas alturas.
E quando Cristo avistou a cidade de Jerusalém, diz a palavra de Deus que ele chorou. Ele chorou porque ele sabia da dureza de coração dos habitantes de Jerusalém. Ele chorou porque ele sabia o destino daquele povo. Ele sabia que Jerusalém seria destruída e que aquelas pessoas perderiam a vida. E um pouco antes da morte de Cristo, enquanto alguns estavam chorando por causa do sofrimento e morte de Cristo, ele mesmo diz: olha, não chorais por mim, mas chorai por vocês. Então Cristo se compadeceu da humanidade. Nós lemos em Isaías 53, 5, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então, Cristo recebeu a morte que cabia a mim, as dores que eu precisava obter, e agora ele levou sobre si, para que eu pudesse viver. Se você também tem vida e tem esperança, tudo isto é por causa da morte de Cristo. Não fosse a morte de Cristo, e nós não estaríamos aqui. Quando começamos a meditar sobre o sofrimento de Cristo, nós podemos vê-lo lá no deserto da tentação. Logo após o seu batismo, diz a palavra de Deus que ele foi ao deserto. Alguém até usa a expressão, ele foi para ser tentado. Na verdade, ele foi ao deserto para orar, para estar em comunhão com o Pai. Mas no deserto, ele foi tentado por Satanás. Mas ali no deserto, ele resistiu à tentação. Ele saiu vitorioso. E a Pena Inspirada diz que Satanás foi tão ousado que teve a coragem de pegar Cristo nos seus próprios braços e levá-lo até o pináculo do templo. E ali mais uma vez Cristo foi tentado, mas ele venceu a tentação. Depois podemos vê-lo no Getsêmani, quando os discípulos estavam perto de Jesus e de repente os discípulos adormecem e Cristo vai um pouco mais longe para orar e ele convida 3 discípulos para acompanhar ele até mais próximo do lugar da oração. E ali ele começa a orar e aqueles 3 discípulos também dormiram. E a oração foi tão intensa, o sofrimento foi tão grande, que Cristo suou gotas de sangue. Depois podemos vê-lo lá na sala do julgamento, ele sendo escarnecido, sendo zombado, sendo maltratado, mas ali, como diz o profeta Isaías, ele não abriu a sua boca. Depois, finalmente, podemos vê-lo na cruz. E mais uma vez ali na cruz, os homens zombando. E alguns dizendo, mas você não é o Cristo? Você não tem poder? Então desça agora da cruz, salve a você mesmo e salve também a nós. E ali, os criminosos maltratando Jesus, ele mais uma vez faz uma oração e diz, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Este foi o preço do resgate. Evangelho de Marcos, capítulo 15, verso 25, diz, e era a hora terceira, e o crucificaram. Os judeus começavam a contar as horas do dia às 6 da manhã. Portanto, a hora terceira era às 9 horas da manhã. Então, Cristo foi para a cruz às 9 da manhã. 3 horas depois, na hora sexta, ao meio-dia, então houve trevas.
Cristo já estava 3 horas na cruz. Na hora nona, conforme o verso 34, diz assim: e a hora nona, Jesus exclamou com grande voz, dizendo: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Isso traduzido é: Deus meu, por que me desamparaste? O peso do pecado foi tão grande. Cristo sentiu naquele momento a separação do Pai. E aí ele mencionou estas palavras: Deus meu, por que me desamparaste? Foi o peso do pecado, a sensação de sua terrível enormidade, que quebrantaram o coração do Filho de Deus. Verso 37 diz: e Jesus, dando um grande brado, expirou. Então, 3 horas da tarde, Cristo morreu. Ele deu a sua vida para que nós pudéssemos viver. Então, este preço, ele foi elevadíssimo. Se fosse pagar com ouro, seria muito barato para Deus. Se fosse pagar com prata, seria muito barato. Ele podia pagar com toneladas de ouro e de prata. Mas o sangue do Filho de Deus custou muito caro. Primeira carta de Pedro 1, 18 e 19 diz assim: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste de vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Então, este foi o preço. Precisamos valorizar esse preço que foi pago. Se Cristo não tivesse pagado esse preço, conforme já mencionamos, ninguém teria condições de pagar. Porque ouro não paga, prata não paga, a vida de um anjo não paga. Imagina a vida do ser humano, muito menos. Então, somente o Filho de Deus pôde pagar. Paulo confirmando, ele diz: porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então, a partir do momento que Cristo resgatou o mundo, ele resgatou também aqueles que vivem no mundo. Então, a partir deste momento, não pertencemos mais a Satanás, porque com o pecado o homem passou a pertencer a Satanás, mas Cristo resgata, ele arranca o ser humano das mãos de Satanás, e agora, a partir deste momento, pertencemos a ele. E o conselho da palavra de Deus é este: glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. Então, tudo que fizermos, temos que ter em mente isto: precisamos glorificar a Deus. Hebreus capítulo 10, versos 19 e 20, diz assim: portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo, pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Então, o caminho agora foi aberto e nós temos o privilégio de entrar lá no santuário celestial. E pela fé, nós temos esse contato com Deus e somos transformados pela fé. Então, podemos dizer que foi para nos resgatar que Cristo veio, ele viveu, ele sofreu e também morreu. Isso significa que agora nós pertencemos a ele. Há uma história interessantíssima. Eu vou ler aqui a história. Os irmãos acompanhem esta história que aconteceu num período de guerra. Uma história muito interessante foi contada depois da guerra, de um homem que viajou centenas de milhas a um dos campos de batalha para estar ao lado da sepultura de um soldado que havia sido morto naquele campo. Ele estava ajoelhado sobre a sepultura
as lágrimas correndo pelas faces. A epígrafe que havia colocado contém a história. Havia na lousa o nome do homem, e embaixo estava escrito: ele morreu por mim. O homem que estava ali ajoelhado tinha sido convocado, mas ele tinha uma esposa doente e também um filhinho. Então o vizinho veio e disse: fique em casa e eu vou à guerra em seu lugar. Lutou heroicamente, foi morto e descansa agora na sepultura. A longa jornada, a pedra dispendiosa e as lágrimas contavam a gratidão desse homem para com seu vizinho que morreu por ele. O homem ao lado da sepultura vivia, porque o outro havia morrido em seu lugar. Nós somos herdeiros dos céus e da glória, porque Jesus morreu por nós. Há um motivo maravilhoso para a consagração de nossas vidas, se compreendermos na verdade que somos de Cristo. Então, aqui está a história de um homem e em seguida a aplicação. Está na coletânea de 1000 ilustrações. Então, um homem foi convocado para a guerra, não foi por motivos justos, porque o vizinho ofereceu-se para ir no seu lugar. Mas o vizinho foi e perdeu a vida. E ele, agradecido, foi à sepultura e ali ele disse: ele morreu por mim. Podemos dizer: Cristo morreu por mim, ele morreu por nós, portanto nós pertencemos a ele. Há uma outra história do barquinho, acho que os irmãos já ouviram a história do barquinho. Um garoto construiu um barquinho, e aquele garoto amava o barquinho que foi construído. E ele brincava com o barquinho. E num determinado dia ele foi ao mar brincar com o barquinho. Ele amarrou um cordão, aí ele soltou o barquinho no mar, a onda levava o barquinho e ele dizia: vai meu barquinho. E de repente ele puxava o cordão e dizia: vem meu barquinho. E ficava brincando. O barquinho ia e ele dizia: vai meu barquinho. Ele puxava e dizia: vem meu barquinho. E de repente veio uma onda mais forte e estourou o cordão. E ele disse: vai meu barquinho. E quando diz vem, o barquinho não veio mais. E ele perdeu o barquinho. E aquela criança ficou triste. Começou a chorar porque havia perdido o barquinho. E a onda levou. E o barquinho desapareceu. E para surpresa da criança, depois de alguns dias, andando pelas ruas da cidade, ele viu o barquinho numa loja. O barquinho estava à venda. E ele entrou na loja, olhou e reconheceu o barquinho e falou para o dono da loja: esse barquinho é meu. Aí o dono da loja disse: não, esse barquinho está à venda. Se você quiser, você precisa comprar o barquinho. Ele disse: não, mas o barquinho é meu, eu construí o barquinho. E o dono disse: não, eu comprei e ele está aqui à venda. E ele perguntou: e quanto é? Aí o dono da loja deu o preço, e ele não tinha aquele dinheiro. Mas ele voltou para casa, pediu dinheiro ao pai, conseguiu as moedas, aí chegou lá na loja, o barquinho estava lá à venda, aí ele falou: olha, vim comprar o barco. Aí pegou, colocou as moedas no balcão, o dono da loja contou, tinha um valor exato, aí ele pegou o barquinho e entregou para a criança. A criança pegou o barquinho, abraçou, disse: barquinho, você é meu novamente. Agora você é meu 2 vezes. Uma porque eu fiz você, e a segunda porque eu te comprei. E aquela criança ficou muito feliz com o barquinho. Isto acontece também em relação a nós. Pertencemos a Deus 2 vezes. Primeiramente pela criação. Ele nos criou de maneira maravilhosa. E agora pela redenção. Ele pagou um preço elevado. Portanto, pertencemos a Ele 2 vezes.
E o que ele está dizendo para nós nesta noite? Provérbios capítulo 23, verso 26, diz assim: dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos observem os meus caminhos. Então Deus não está pedindo hoje dinheiro, Ele não está pedindo ouro, Ele não está pedindo prata, mas Ele está pedindo o meu e o seu coração. Deus quer nossas vidas. Precisamos nos entregarmos a Ele, porque Ele pagou um preço elevado. E segundo a palavra de Deus, em breve Cristo vai voltar. E quando Ele voltar, precisamos estar prontos para recebê-lo. Aí eu faço uma pergunta para você que está aqui nesta noite. Você já entregou o seu coração a Jesus? Você já pertence a Ele completamente? O convite de Cristo foi estendido a uma criança quando estava jogando futebol. Aí Cristo diz: filho, dá-me o teu coração. E aquela criança diz: agora não, eu sou muito jovem, ainda sou uma criança. Futuramente eu te darei o meu coração, mas agora não. O tempo passou, a criança cresceu, e quando estava jovem, aí Deus disse novamente: filho, dá-me o teu coração. E aquele jovem diz: ainda não, agora eu preciso me casar. Depois sim. Aquele jovem se casou, constituiu a sua família, e recebeu novamente o convite: filho, dá-me o teu coração. E aquele senhor já casado disse: ainda não, eu preciso agora trabalhar para ganhar dinheiro, tenho que manter a minha família, mas quando eu me aposentar, aí sim. Aí o tempo passou, aquele senhor se aposentou, e de repente ele morreu e não entregou o coração ao Senhor. Aí volto a fazer a pergunta: você já entregou o seu coração a Jesus? Ele te criou, Ele pagou o preço do resgate, mas você já entregou o coração a Ele? Em breve Jesus voltará. Quando Ele estiver nas nuvens dos céus, ali será o clímax do resgate deste planeta. O que iremos dizer naquele dia? Será que vamos olhar para o alto e dizer: este é o nosso Deus a quem aguardávamos? Ou será que vamos pedir aos montes e rochedos para que nos esconda da face daquele que está vindo? A nossa atitude hoje vai determinar o que diremos naquele dia. Eu quero estar entre os salvos. E você? Que Deus nos dê a sua graça e nos abençoe para que possamos estar com Jesus por toda a eternidade. Amém.